Mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Desde já agradecendo a todos vocês que são inscritos no canal do YouTube, que assistem, que compartilham os nossos trabalhos. O nosso muito obrigado. A nossa missão tem como finalidade propagar a história da querida, imortal e lendária cidade de Goiânia. Com as devidas licenças, nos encontramos nesta tarde ensolarada do mês de maio. Hoje, dia 21 de maio deste mês, dedicado às mães, às noivas, às flores, mês consagrado à Santíssima Virgem Maria. Mês este em que os crentes, nos 4 cantos do mundo, elevam louvores à serva do Deus Altíssimo, Maria Santíssima, Mãe de Jesus Cristo e nossa Mãe. Aqui, diante da casa de um grande vulto da história de Goiânia, que deu extraordinária contribuição para o engrandecimento da nossa terra no campo educacional. Irei usar como subsídio neste vídeo o panegírico que preparei em honra, em louvor da venerável irmã francesa, irmã Marie-Armelle Falguier, de saudosa e imperecível memória, pois, quando precisei ser admitido na Academia de Artes e Letras de Goiânia para ocupar a cadeira 9, que tem como patronesse esta irmã, uma das exigências era preparar um panegírico, uma pesquisa sobre a vida desta extraordinária religiosa. Presidia a academia o Dr. Carlos Viegas e a sua esposa, a doutora Rosemary Viegas, era secretária desta academia e que muito me incentivou para o meu ingresso e para a defesa deste trabalho. A academia, enquanto funcionou, eu ocupei a cadeira 9, que a patronesse é a inesquecível, a pranteada irmã Marie-Armelle Falguieres. E na minha pesquisa, eu fui encontrar um trabalho que faz referência ao professor Antônio Rufino. Este que vocês veem aqui na foto, bem jovem, na ocasião da formatura, da sua formatura do magistério. E é sobre ele, é a ele que queremos homenagear, elevar um culto de veneração, de gratidão pelos inestimáveis serviços prestados à sociedade goianense. Rufino, que inicialmente trabalhou com a sua escola ali na rua Luiz Gomes, em frente à casa do casal Batista e Darcy. Hoje parece-nos que funciona um restaurante neste local, Dona Matuta, se eu não estiver enganado. Depois, uma outra escola na Rua Augusta, onde hoje funciona a Escola Municipal Cônego Fernando Passos, ali com a Escola Dom Bosco. E por fim, neste endereço no qual nos encontramos, no Colégio Comercial Monsenhor Fabrício, ao lado onde hoje se encontra, neste local, a Escola Técnica Pernambucana, a ETP, e o Colégio Ágape. Vemos o destino do lugar, né? O destino educacional, no local da antiga Escola Comercial Monsenhor Fabrício, do professor Rufino, nas suas proximidades, a ETP, Escola Técnica Pernambucana, e o Colégio Ágape, do agradável casal Walter e Magali. Professor Antônio Rufino, também homenageado com o seu nome num dos grupos de escoteiros que existiu em Goiânia. E outras homenagens esperamos que surjam para honrar a memória deste homem que trabalhou incansavelmente e de maneira destacada para engrandecer a nossa cidade, formar a nossa juventude e elevar Goiânia a patamares extraordinários
no âmbito educacional, pois muitos homens e mulheres que hoje se destacam na sociedade passaram pelas bancas do professor Antônio Rufino. Neste vídeo também externar a gratidão desta legião incontável de homens e mulheres de ontem e de hoje que receberam a ajuda, o apoio do professor Rufino para terminarem os seus estudos. Inclusive a minha mãe, Maria Isabel da Silva, pôde concluir os seus estudos graças à boa vontade, à generosidade do professor Antônio Rufino. Como eu disse a vocês, do meu panegírico há um discurso que foi proferido por ocasião do seu falecimento. Irei fazer a devida leitura, peço a vocês que me acompanhem, porque é uma forma de documentar a gratidão do nosso povo neste vídeo ao professor Antônio Rufino. Diz o seguinte: a Câmara de Vereadores de Goiânia, na presente sessão de pêsames pelo falecimento do professor Antônio Rufino Ribeiro, registra o sentimento, a sua gratidão e a dor por esse goianense que defendeu as maiores causas em favor do ensino e da educação. Está agora imobilizado, melhor dizendo, pela Dama de Negro, a indesejada, triste, mas verdadeira. Falo pela benevolência dos meus pares em nome da Câmara, buscando lembranças guardadas ao longo do tempo para saudar, homenageando póstumamente ao professor Rufino, o que já fiz em vida por várias vezes. Ao professor Rufino, o professor Rufino torna-se ainda em vida símbolo do professor, do mestre e do cidadão. Falo com lágrimas e com dor sobre uma vida que é lição, de origem humilde, teve que tirar muitas pedras do seu caminho para galgar brilhantemente sua vitoriosa jornada. Chegou a Goiânia no ano de 1946, formou-se pela Universidade de Recife no ano de 1952, em línguas neolatinas. Aqui chegando, não se limitou apenas a ser professor, tinha uma visão muito mais ampla. E o que digo agora, diante do corpo do mestre, foram algumas de muitas confidências feitas a este modesto parlamentar pelo pranteado educador. Dizia-me ele que, no começo da década de 50, sentindo a dificuldade dos jovens desta região, a irmã Maria Armelle Falgueires, mais conhecida como Irmã Superiora, o doutor Clóvis Fontinelli Guimarães e ele, professor Rufino, idealizaram o que se poderia chamar de pacto educacional. Proporcionaram condições para que os jovens tivessem a oportunidade de concluir cursos aqui mesmo em Goiânia. No Colégio da Sagrada Família seria implantado o pedagógico, ampliando o antigo curso normal com a clientela toda feminina. O Dr. Clóvis fundaria o ginásio, abrangendo o contingente masculino, sendo fundado o ginásio Manuel Borba e ele, nosso contingente masculino. Sendo fundado o ginásio Manuel Borba e ele, nosso homenageado neste momento, criaria o curso básico em sistema misto, aluno e alunas, funcionando à noite com o objetivo maior de atender a demanda que trabalhava durante o dia, sendo fundada a Escola Técnica de Comércio Monsenhor Fabrício e, posteriormente, implantado o curso de técnico em contabilidade. Lecionou no Colégio Manuel Borba, onde tive o privilégio de ser aluno. Ensinou também no Colégio da Sagrada Família, na Escola Estadual Augusto Gondim, na então Escola Técnica de Comércio Monsenhor Fabrício, o atual Colégio Monsenhor Fabrício, da qual era dono, diretor, professor e mestre. Foi diretor da Escola Benigno Pessoa de Araújo, de fevereiro de 1977 a setembro de 1985, dali saindo aposentado. Professor da Faculdade de Formação de Professores de Goiânia, onde voltei a ser seu aluno, ensinando as disciplinas latim e francês e fazendo discípulos. Era o professor Rufino, profundo conhecedor do idioma pátrio, grande filósofo e estudioso da língua indígena, sobretudo da Tupi-Guarani. Cidadão goianense de direito no ano de 1975, por outorga desta Câmara de Vereadores, quando, de fato, já o era desde 1946.
Disse no começo desta oratória que já havia homenageado o professor Rufino em vida, outras vezes, inclusive com o apoio unânime desta casa. Permita-me dizer alguns trechos da moção de aplausos transcrita em ata das reuniões de abril do ano de 1999, mais precisamente no dia 6 daquele mês e ano. Saudemos o professor Rufino nos seus 80 anos de vida, servindo a Goiânia, a Pernambuco e ao Brasil, notadamente no setor da educação. É dia de alegria para os seus milhares de alunos e amigos, vê-lo desafiar o tempo, forte, em pleno domínio de sua capacidade, de sua lúcida inteligência, enfrentando a difícil missão de dirigir uma escola e de educar várias gerações. Assíduo à frente do Colégio Monsenhor Fabrício, do qual é dono, diretor, professor, mestre e amigo. Saudemos o professor Rufino, toda uma vida decidida, dedicada à educação, ao serviço da nossa terra. Suas ideias, bandeiras e fé estão espalhadas em quase 2.000 alunos que ajudou a formar em sua escola. Sua dedicação, humildade, paciência, determinação, coragem e idealismo formou gerações. Formou discípulos nos colégios, nos bancos escolares, nas salas de aula e na grande estrada da vida. Dizia ainda naquela data, com o respaldo dos meus pares, o menino de Limoeiro fez uma longa e árdua travessia. O fez com a chama da vocação sempre perene, o fez sob a inspiração da chama do amor, que a tudo vence, porque é força maior. Vamos aplaudi-lo, vamos fazer a louvação do que deve ser louvada, a justa louvação. Vamos dizer para todos os recantos dessa nossa Goiânia que o professor Rufino é um monumento vivo em favor dos mais carentes, dos mais necessitados. Um monumento vivo em defesa da educação para todos. Vamos aplaudir o mestre, octogenariamente jovem e com o qual temos ainda tanto que aprender. Esta homenagem foi prestada por ocasião dos 80 anos do professor Rufino. São homens como esse, divinamente escolhidos, que resistem a tudo, atravessam as intempéries timoratos. Parecem haver descoberto um mistério profundo, a primavera perene que carregam no peito. Sua dedicação aos mais carentes o fez ser reconhecido por toda a nossa comunidade como o defensor número 1 dos fracos e oprimidos, sempre lutando por uma sociedade pluralista, mais justa, mais fraterna, onde os pobres se sintam possuidores da terra, lutando por uma sociedade sem as gritantes desigualdades sociais, por uma sociedade onde haja igualdade de oportunidades para todos, sempre lutando contra as injustiças sociais, sempre tentando e recuperando menores infratores, que os são muito mais por culpa da sociedade que os deixou ao léu e abandonados. Professor Rufino não precisou esperar pelo advento da lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta com 267 artigos. O professor Rufino sempre esteve na vanguarda dos acontecimentos. Sua casa de morada, anexa ao colégio, diante da qual nos encontramos, permanentemente funcionou como uma embaixada e área consular. As pessoas que ali chegavam, muitas vezes à noite, quase madrugada, no terraço em forma de L, geralmente pulando o muro, independente de serem infratores ou apenas menores carentes, além dos confortáveis bancos ali existentes, na manhã seguinte recebiam 4 coisas básicas que englobam tudo aquilo que está inserido no epigrafado estatuto: conselho, afeto, escola e educação. Goiânia sente orgulho do professor Rufino. O senhor é nosso irmão pelas palavras, gestos e lutas. Isso foi dito em 6 de abril de 1999, na tribuna desta casa, com a aprovação unânime dos meus pares, um dia após este mestre haver completado 80 anos. Que poderei dizer neste momento? Busco palavras e só posso dizer em nome desta Câmara, ao meu mestre e amigo, ao ex-vereador desta casa, cuja campanha foi feita exclusivamente por seus alunos, e seu mandato,
como tudo que o professor Rufino fez foi pautado com uma atuação honesta e firme. Eleito em 1959 e na condição de presidente deste poder, assumiu a chefia do Executivo de Goiânia, isso no ano de 1962. O fez com denodo, coragem, abnegação, sacrifício, servindo a Goiânia, nossa mãe comum, sem se servir dela. Magnífico este trecho em que o professor Antônio Rufino, como vereador, chega a presidir a Casa Legislativa de Goiânia e depois a assumir o Executivo Municipal. Servindo a Goiânia, nossa mãe comum, sem servir-se dela. Vamos dizer ao mestre Rufino, seu sacrifício não foi em vão. Vamos dizer que o mestre não morreu. Vamos dizer que o mestre se encantou. Vamos dizer que as suas lições permanecerão vivas em cada um de nós. Vamos dizer ao padre Rufino que eu ouvi ser ordenado. Vamos dizer ao bispo Rufino que eu ouvi ser sagrado. Que o Senhor renasce todos os dias, no momento em que alguém socorre a um mais necessitado. Vamos dizer que o Senhor renasce todas as vezes em que alguém socorre e perdoa a uma pecadora. Com o Divino Mestre, como o Divino Mestre fez com Madalena, e que o Senhor, como padre, celebrava a missa pelo menos uma vez por ano, no Natal, na antiga Rua do Rio, zona do Baixo Meretrício, pregando o perdão e a igualdade entre as pessoas, sobretudo entre aquelas mulheres que precisavam vender seus respectivos corpos para sustento dos seus filhos. Choremos pelo professor Rufino, por uma data que Goiânia nunca poderá esquecer e que ninguém fez mais pela educação do nosso povo que o professor Rufino. Quantas pessoas hoje ilustres não foram descobertas e encaminhadas na vida pelo professor Rufino, tiradas das ruas pelo pranteado mestre? Foram mais de 4 gerações educadas por ele, este com o único objetivo, fazer o bem sem olhar a quem. Esta é a grande lição de vida que o mestre Rufino nos deu. Antes de concluir com a oração escrita pelo professor Nilo Pereira, para ser rezada na passagem do século, que o supremo arquiteto do universo, que é Deus, não permitiu que o nosso querido professor Rufino aqui estivesse de carne e osso. Oração esta que faz parte também da moção de aplauso desta casa pela passagem dos 80 anos do professor Antônio Rufino Ribeiro, fato ocorrido no dia 5 de abril de 1999. Tenho a dizer que lá no Oriente Eterno, professor Rufino, seu pai, senhor José Rufino Ribeiro, e sua queridíssima mãe, Dona Maria Amélia da Conceição, a quem nós chamávamos de Dona Maria, e que Deus a chamou no ano de 1982, está lá no céu, lhe esperando para abraçá-lo e dizer que o Senhor semeou a semente que só o futuro medirá, e a extensão de sua obra é viva e nela está a lição do bom combate, a lição do apóstolo Paulo. Eis a oração. Senhor, que estejamos todos de joelho para um ato de caridade, que a tua presença entre os homens, e que sejamos todos o mesmo homem, e que o outro, que é o nosso próximo, seja o próprio eu, e que no juízo final todos sejamos reconhecidos e justificados como aqueles que mataram a tua fome e a tua sede, dando o que comer e o que beber ao menor de todos, que é o maior no teu reino, e que a humildade nos livre da perdição deste mundo maravilhoso, que é o brinquedo de uma criança nas mãos de um homem desvairado. Que haja flores nos jardins, sorriso nos lábios, e nos olhos um pouco da luz das estrelas, e no espírito tranquilidade dos lagos, e na inteligência a transparência da verdade, e no coração um poema de amor. Assim seja. Pêsames à família, pêsames à Goiânia, pela perda de tão ilustre benfeitor e tão querido filho. Tenho dito. Paulo Geraldo dos Santos Viegas. Acredito que não encontraríamos uma obra mais completa, um discurso mais contundente, embora que longo, mas contundente, para exaltar, bem dizer, a figura do professor Antônio Rufino Ribeiro, que tem um lastro de serviços prestados à Goiânia imensurável, inatingível. Então, neste vídeo, como foi pedido
por algumas pessoas que acompanham o canal do YouTube Águia de Goiânia, que nós fizéssemos uma homenagem, uma referência ao professor Antônio Rufino, ao Dr. Clóvis e a outras figuras da educação. Está aqui o nosso pleito de gratidão a este homem extraordinário que formou gerações e escreveu seu nome na história. Também neste vídeo a nossa gratidão a Paulo Viegas, que deixou este discurso extraordinário nos anais da Câmara de Vereadores, para que pudéssemos, no ano de 2020, diante da sua residência, prestar justa, merecida e eterna homenagem ao inesquecível professor Rufino, que escreveu seu nome na história e que, a seu exemplo, queremos engrandecer o Brasil, glorificar Pernambuco e continuar exaltando a história de Goiânia. Se inscreva no canal do YouTube Águia de Goiânia e vamos juntos propagando a nossa história, pois temos orgulho de sermos goianenses.